Deus salva os pecadores. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que significa a lei e a graça e qual é a diferença entre a lei e a graça. O texto bíblico aqui, ele nos fala aqui, né, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber as notificações e ative o sininho. Tá aqui, ó, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, antes de Moisés não existia lei, não havia lei, não foi estabelecida a lei. Abraão, ele só obedeceu a Deus, mas ele errou em alguns pontos. Se a gente vê na vida de Abraão, Abraão errou. Abraão pegou a sua escrava, né? Sara pegou a sua escrava, entregou para Abraão para ter relações sexuais e ter filhos. Então, se fosse pela lei, se Abraão vivesse pela lei, ele seria apedrejado. Mas não foi, Abraão não veio na época da lei. A lei, como diz, a lei foi dada por Moisés. Deus estabeleceu a lei para o povo de Israel, para a nação de Israel. A lei foi dada para a nação de Israel, para que a nação de Israel viesse a obedecer. Há uma diferença entre a lei e a graça. Vamos conferir sobre isso aí. Porque se eu viver pela lei, o apóstolo Paulo fala assim: se nós vivemos pela lei, nós temos que obedecer totalmente à lei. Nenhum ser humano jamais consegue obedecer à lei completa de Deus. Somente um que obedeceu à lei foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum ser humano conseguiu obedecer 100% à lei. Por quê? Porque a lei era X, era severa. Que em alguns países aí, quando o cara faz alguma coisa errada, mata ou faz alguma coisa bem grave, existe aí a pena de morte. É a lei estabelecida, é a morte, isso é a lei. Então vamos ver qual a diferença. A graça e a verdade. Então, quando o João ele escreve que a lei foi dada por Moisés, lá no Monte Sinai, Deus estabeleceu: não matarás, não furtarás. Primeiro ele fala assim: não adorais nenhum Deus, nem que há no céu. Vamos conferir? Êxodo 20. Deixa eu ver aqui, Êxodo 20. Vamos conferir aqui a lei de Deus. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas coisas, todas essas palavras, dizendo, vamos continuar lendo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante a do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a ela, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me ama e guarda os meus mandamentos, e não tomará o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábados para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra,
mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, e não fará nenhuma obra, nem tu, nem os teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. E ao sétimo dia descansou, porquanto o abençoou o Senhor o dia sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aí fala, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus bois, nem as suas jumentas, nem coisas algumas do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, e o fumigando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Aí é a lei. Deus falou com todo o povo de Israel. Isso é a lei que Deus estabeleceu ao povo de Israel. Agora, por que a graça é melhor? O nome graça é um favor não merecido, né? Aí se a gente vimos ali em João, capítulo 8, se eu não estiver enganado, a gente vai dar uma averiguada, que quando os judeus eles trouxeram a mulher que foi apanhada em adultério perante os pés de Jesus, e ele disse, mestre, na lei está escrito que se uma mulher for apanhada em adultério, a tais seja apedrejada, na lei. E tu, pois, que diz? E Jesus, ele escrevendo com o dedo no chão, e eles insistiram. Eles levaram a mulher para acusar Jesus, porque Jesus dizia assim, eu sou filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele sabe a lei. Foi ele que estabeleceu a lei. Então levaram para Jesus, e eles começaram a insistir. E Jesus falou assim, olha, homens, de vocês aí, se vocês não tiverem pecado, pode tirar a primeira pedra contra essa mulher. Então saíram um a começar pelos mais velhos. Só ficou só Jesus e a mulher. Redaguido da consciência que tinha pecado, só ficou só Jesus e a mulher. Foi o que Jesus falou para a mulher. Aí entra a graça, porque a lei ela matava na hora. Isso é a diferença entre a lei e a graça. A graça é mais sublime, por quê? Porque ela alcança o perdão, que a pessoa se arrependa. Que a pessoa se arrependa do que fez. Ninguém te condenou, Jesus falou para a mulher. Mulher, ninguém te condenou. Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus falou, nem eu também te condeno. Mas Jesus falou, vá e não peques mais. Aí é onde entra a graça. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa sobre a graça. Agora nós estamos falando da lei e a graça. Entendeu o que significa graça? O perdão. Mas Jesus falou para ela não pecar mais. Minha filhinha, vai e não peques mais. O perdão de Deus, onde é que eu estava? Primeiro, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 17. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Isso é a diferença entre a lei e a graça. Os que vivem sobre a lei do antigo experimentaram uma certa medida de graça, conforme se vê na
se vê em alguns. Agora vamos ver Gênesis 5. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, no Antigo Testamento, a gente viu umas pessoas que andavam numa certa medida de graça. Andou Enoque com Deus e Deus levou para o céu. A gente vimos aqui, aí vamos ver e nas promessas de perdão. Êxodo, no Antigo Testamento, fala, Êxodo 34, versículo 6 e o 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grandes em beneficência e em verdade. Aí você vê que, qual que é a diferença? Você vê que essas pessoas experimentaram um pouco da graça, um pouco da misericórdia de Deus, né? A gente vimos aí, as pessoas experimentando esse tipo de graça. Aí Jesus, ele estava lá no templo, você vê como é que a graça, olha como é que é diferente. Encontra um homem que é aleijado, esperando pelo movimento das águas, né? Que ali, como diz o apóstolo João, escreveu inspirado pelo Espírito de Deus e por Jesus mesmo que estava junto com ele. É verdadeiro, a Bíblia não falha, ela é verdadeira, que está escrito que um certo anjo, o anjo descia ali no tanque de Betesda, né? E agitava ali o tanque. O primeiro que lançasse nas águas seria curado de qualquer enfermidade. E é verdade. E era verdade naquele tempo. Qualquer pessoa que entrasse na água seria curado de qualquer enfermidade. De qualquer enfermidade. E esse aleijado, ele já havia 38 anos que já havia nessas condições. Para você ver onde entra a graça de Deus. Jesus falou assim, queres ficar sã? Queres ficar sã? Aí é um ponto de interrogação. Quer ficar curado? É, Senhor. O aleijado exclamou. É, Senhor. Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, outro primeiro vai antes de mim. Quando ele já ia, outro ia. Então era aquele período de tempo. Existia um tempo ali para entrar na água para ser curado. Mas Jesus, você vê a misericórdia de Deus como é que é. Jesus, isso é a graça. Veja só como é que é a graça. Jesus falou assim, pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. O aleijado pegou, só levantou-se imediatamente, começou a pegar a cama e aí ir embora para a sua casa. Os judeus questionou sobre Jesus curou no sábado, fez essa cura no sábado. Os judeus ficou, puxa, no sábado, mas ele diz que é filho de Deus e não está aguardando a lei. Não está aguardando a lei, porque o povo ele não sabia observar a lei, né? Você vê, ele estava tão cego mediante as coisas de Deus que a lei se tornou tão rude, né? De não ter assim, não compreender as coisas de Deus, né? Então a lei, ela matava na hora. Pecou, morreu. Adulterou, apedrejou. Fez qualquer erro de pecado lá em Israel naquele tempo, era apedrejado até a morte. Então não tinha perdão. A graça é maior. A graça alcançou até o trono de Deus. João não teve palavra e disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aí Jesus curou aquele aleijado e ele foi embora. Mas ele não sabia que era Jesus. Jesus encontrou ele novamente e falou assim, já estás são? Não peques mais.
Ó, não peques mais para que não suceda coisas piores. O pecado, ele traz doença. Aquele aleijado, ele ficou 38 anos naquelas condições porque ele pecou contra Deus. E Jesus falou, não peques mais para que não te suceda coisas piores. Aí aquele homem foi falar que foi Jesus que curou. Tá vendo? A graça é mais sublime. Porque há o perdão, há a possibilidade da pessoa se arrepender. Mas não é que eu estou na graça e eu vou continuar no pecado. Eu posso errar, posso errar. Olha a diferença. Eu posso errar, posso errar. Mas como eu tenho um advogado, que nem diz o apóstolo João, filhinho, se alguém pecar, temos um advogado para conosco. Jesus Cristo, o justo. O advogado, ele serve para quê? Para defender a causa. Qualquer causa que você vê que precisa de um advogado, tem que levar um advogado. E nós temos um advogado para conosco. O acusador de nossas almas, o diabo e os seus demônios, tentar nos acusar, lembre-se que você tem um advogado. Nós vivemos pela graça. Nós temos um advogado. Você diz, poxa, eu pequei, o que eu faço para redimir os meus erros e não pecar mais? Lembre-se que você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor. Aí há uma diferença entre a lei e a graça. Já entendeu como é que é diferente? Jesus, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Então é necessário você guardar os mandamentos. Mas quem vive pela lei tem que guardar todos os mandamentos. Nós vivemos pela graça. E a graça é maior, é mais sublime. É o apóstolo Paulo que fala assim se o pecado reinou, a graça ainda foi mais. Se o pecado a graça superabundou o pecado, né? A graça foi maior. Ela é mais sublime. Porque a graça é aquele que nem eu falei. O que significa graça? A graça é um favor não merecido. Quando o povo de Israel rejeitou ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, então a graça foi estendida para toda a humanidade. Todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador e faz a sua vontade tem a vida eterna, disse o Senhor Jesus. Agora através de Cristo e a graça e a verdade estão dispostas no mais alto grau. Vamos lá ver Romanos capítulo 5, versículo 17 até o 21. Capítulo 5, versículo 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse muito, mas os que receberam a abundância da graça, do dom, da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça, a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. A gente viu aí a diferença
a diferença entre a lei e a graça. Então, a lei, quem vive pela lei tem que guardar a lei, mas não é necessário nós guardar a época da lei, nós vivemos na época da graça. Mas não quer dizer que você vive na época da graça, que você queira andar se prostituindo, andar fazendo as coisas que não deve. Matando, estrupando, fazendo coisas que não convém. O apóstolo Paulo fala assim que uma vez que você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, se você matou, não mate mais. Se você se prostituiu, não se prostitua mais. Se você fez alguma coisa errada na sua vida, não faça mais. Isso é a graça. A graça é mais sublime porque deu a oportunidade de cada um de nós se arrepender e ter o direito de viver para sempre aos braços de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu falo aos braços, ao seu reino, né? Ao seu reino eterno. Então vamos continuar falando sobre a lei e a graça. Verdade já não está oculta nas prefigurações como era o caso dos sacrifícios. Graça sobre graça. Significa que a graça e o poder de Deus são mais e mais otorgados aos que creem e corresponde a essa graça. Graça é o poder e a presença e a bênção de Deus, que experimenta os que recebem a Cristo. Então a gente vimos aí sobre a graça, a lei e a graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso há uma diferença. Jesus falou assim: eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Para cumprir. Jesus cumpriu a lei totalmente. Quando eles foram lá, os fariseus, criticar Jesus porque Jesus estava colhendo espiga lá em Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 12, onde ele estava colhendo espiga, e ele falou assim: não é lícito colher espiga, né? Aí Jesus falou assim, você não vê que fez Davi quando teve fome lá, que entrou lá no templo lá do sacerdote, comeu as coisas que não era lícito comer, mas ele estava com fome e comeu da proposição. Jesus falou assim: está aqui quem é maior do que o templo, quem é maior do que o sábado. O Senhor, Jesus é o Senhor do sábado. Então eles não entendiam, ele estava tão cego pela lei que ele não entendia, não sabia as coisas de Deus, ao certo ou errado. Ele estava totalmente cego pela lei. É que nem eu falo, Jesus cumpriu a lei, né? Aí eles falam assim: vai guardar só o sábado. A gente precisa guardar o sábado? Não precisa guardar o sábado. Mas você precisa tirar um dia para adorar a Deus. Adorar a Deus você pode adorar todos os dias, mas você precisa adorar, tirar um dia para ser adoradores. Hoje nós vivemos na época da graça. Um dia fala assim, um dia para adorar, sim, um dia para reunir com a igreja, adorar junto com os irmãos ao Deus Todo-Poderoso. Você pode tirar um domingo, você pode tirar uma quarta-feira, um sábado, ou o dia que você quiser. Jesus falou para a mulher samaritana, falou assim, onde Jesus falou que contou a vida dela ali, né? Contou a vida dela, que ela vivia, que ela tinha 5 homens, o que ela tinha não era dela. Jesus contou totalmente que ela era uma mulher que já viveu tinha vários homens. Aí ela veja que você é um profeta. É onde o lugar que a gente devemos adorar. Aí Jesus falou assim, olha. Jesus falou assim, Deus é espírito. Então, adorar é o Pai em qualquer lugar. Assim, aonde você tiver, você pode adorar em espírito a Deus. Em qualquer lugar que você tiver. No meio da multidão, dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um carro. Você pode adorar. Deus é espírito. É um ser infinito. É um ser que não tem limite.
Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Que os verdadeiros... Aí ela fala assim, neste lugar, no monte ou em Jerusalém? Jesus falou. Deus é espírito, adorar Ele em espírito e em verdade. Agora entendeu o que significa servir a graça é mais sublime? Não precisa nós guardar mais o sábado. Nós não vivemos na época da lei. Nós vivemos na época da graça. A graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso. Quando alguém fala assim, você tem que guardar o sábado, não é necessário você guardar o sábado. Você tira um dia na semana, que você não vai trabalhar todos os dias na semana. Tira um dia na semana, se reúne com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e adore a Deus em espírito e em verdade junto com os irmãos. Ou adore em casa ou em qualquer lugar. Não há limite, Deus é espírito. E espírito não está limitado à matéria. Quando fala que Deus é espírito, porque ele não está limitado à matéria, ao ambiente nosso que nós vivemos. Ele é um ser infinito, ele é o Todo-Poderoso. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade, foi assim que Jesus falou. Então, resumindo, a graça foi mais sublime. Essa é a diferença entre a lei e a graça. Então, a igreja não vive resumindo, a igreja não vive pela lei, mas pela graça. A igreja do Senhor Jesus, hoje, mundial. A igreja, quando fala igreja, não fala uma igreja local, mas uma igreja mundial. O planeta inteiro. Adorar a Deus em espírito e em verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lembre-se disso. Você vive pela graça, mas não quer dizer que você pode fazer o que você quer. Uma vez aceitando Jesus Cristo como único Salvador, tem que ter mudança de vida, né? Tem que ter mudança de vida. Então isso é a graça. A graça quer dizer um favor não merecido. Nós não merecia e nós foi agraciado pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O senhor fala assim, eu pequei. Estou condenado? Não tenho mais jeito? Tem! Se você se arrepender, tem jeito, porque o apóstolo João fala que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso defensor. Ele é o defensor da nossa causa. Não se preocupe. Nossa, o que eu posso fazer? Eu errei e não tenho mais jeito, será? Eu vou ser condenado pelas obras da lei? Pela lei? Não. Temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso defensor. Mas não viva no pecado direto, né? Pelo amor de Deus. Quando fala, João, assim, nós temos um advogado, porque todos nós erramos todos os dias. Por isso que ele fala, se nós erramos todos os dias, e às vezes os nossos inimigos, nossas almas, que é o diabo e os demônios, vêm nos acusar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a lei e a graça, há uma diferença. A lei matava na hora. Pecou, será apedrejado, será morto. A graça, ela veio mais sublime. Jesus disse, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Se você é ouvinte desse canal e se é o primeiro acesso a esse canal, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, se eu puder, eu vou estar respondendo, né, em prol da obra de Deus. Tudo que estou fazendo aqui não é nem para a minha honra, nem para a minha glória, é para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser aceitar Jesus, eu faço um apelo aqui. Se você quiser aceitar Jesus, você fala, repete comigo, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. Repete comigo, beleza? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.